zoando para o santo transladar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem nos buscar. Desta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus vivo, que aparece além do véu. E o tempo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está zoando para o santo transladar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo, no bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas, nos ouvimos entoar. Aleluia, ao Cordeiro, vamos indo para o lar. Sim, o rei. Aleluia, Jesus. Aleluia. O rei está voltando. Ele vem nos buscar. Nós estamos dando rei nos buscar, né? Eu vou deixar uma palavra lá para a missionária Maria, que está completando o ano, né? Mais uma primavera que o Senhor permitiu. Eu vou deixar lá em Isaías 43, né? Que diz assim: mas agora sim diz o Senhor, quem te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Que quando tu passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios eles não te submergirão. E quando pelo fogo tu passares, não, aleluia, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Então esse versículo eu deixo para a senhora, né? Que o Senhor venha abençoar grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos receber o nosso pastor Luiz, né? Quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor. Queridos, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a seguir. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 42 a seguir o versículo. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus por mais uma bênção concedida, de estarmos aqui reunidos. Louvar a Deus pela vida da missionária Maria, que está nessa data tão especial, alcançando mais um ano de vida, em nome de Jesus. Possa sempre perseverar na obra de Deus. Deus tem mais e mais. Vamos ler, quem encontrou? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e nas orações.
E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, louvando a Deus e caindo com a simpatia de todo o povo, enquanto acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Tomais os seus assentos. Observa aqui uma coisa, queridos. Dentro do versículo ou dos versículos lidos, nós encontramos aqui em Atos 2, do versículo 42 até o 47, nós encontramos os segredos de uma igreja bem-sucedida. Igreja somos nós, um grupo de pessoas, e nós temos aqui os segredos de uma igreja bem-sucedida. Temos aqui 5 segredos. Confere comigo o primeiro: perseverança na doutrina dos apóstolos. Segundo, perseverança na comunhão e no partir do pão. Terceiro, perseverança na oração. Quarto, perseverança na adoração a Deus. E quinto, perseverança no evangelho ou na evangelização. Quinta é perseverança na evangelização. São aqui 5 verdades ou segredos para a igreja ser bem-sucedida. Aprendemos aqui esses 5 segredos com a igreja primitiva. A igreja primitiva, queridos, ela é um modelo para nós, um modelo a ser seguido, porque ela tem exemplos de perseverança. Perseverou numa época difícil, porque hoje é fácil seguir a Cristo, mas na época da igreja primitiva não era fácil, porque chegava o ponto de ou negar a Cristo ou morrer, e eles preferiam morrer do que negar a Cristo, porque morrendo eles sabiam para onde iam, eles tinham convicção, então eles não tinham opção, ou negava a Cristo ou morria. Quem está entendendo, diga amém. Seguir a Cristo hoje é fácil, porque hoje nós temos várias opções. Se a gente não quiser seguir a Cristo, a gente vive uma vida normal. Se a gente quiser seguir Ele, a gente também continua vivendo. Não temos a pressão que a igreja primitiva tinha. Não sofremos as perseguições que a igreja primitiva sofria. Hoje é muito fácil para nós. Hoje nós vivemos uma vida de facilidades. Só que para nós, como nós vivemos num lugar muito bom de se viver, a gente adora a Deus o momento que a gente quer, e a gente não acha, às vezes, força para perseverar. Nós olhamos para o contexto da igreja primitiva, eles tiraram forças da onde nós jamais imaginaríamos que eles iam tirar. Eles não tinham o privilégio que nós temos. Eles muitas das vezes iam para as cavernas, escondido. Eles se escondiam para cultuar Deus. Em alguns países hoje, como já foi pregado na escola bíblica, não tem oportunidade de se pregar. Em muitos são uma página da Bíblia que cada um carrega escondido para ler, cada um lê, porque não pode carregar o livro, a Bíblia. Mas aqui no nosso Brasil ainda temos a liberdade.
Nós sabemos que existe um sistema político chamado movimento comunista que quer a todo vapor um dia proibir este evangelho ser pregado de forma pacífica, fácil como é hoje. Mas a gente sabe que a força da oração ainda é muito grande, mas a igreja ultimamente tem dado espaço e tem dado legalidade para essa opressão chegar no nosso Brasil. Porque países vizinhos nossos, vizinhos que fazemos fronteiras, não têm essa liberdade. Alguns países não têm a liberdade que nós temos. E não está longe. Está fazendo fronteira conosco. Não tem a liberdade que eu e você tem de cultuar Deus assim. E a gente às vezes acha um problema, acha uma barreira, acha uma dificuldade para não adorarmos o nosso Deus. Então, para não perseverar, perseverança ela é fundamental na vida de um cristão. Mateus 24, versículo 13. Aquele que perseverar fiel até o fim será salvo. Perseverança é ideal para nós, fundamental para nós. Quem entendeu? Vamos lá? Primeiro segredo, perseverança na doutrina dos... É o primeiro. Então fica com a Bíblia ligada aí para nós lermos alguns versículos. Primeiro segredo de uma igreja bem-sucedida é a perseverança na doutrina dos apóstolos. Alguém vai ler Efésios 2:20. Paulo vai falar sobre isso. Alguém abre a Bíblia, por gentileza, para nós lermos. O primeiro segredo de uma igreja bem-sucedida é a perseverança na doutrina dos apóstolos. Os cristãos primitivos, eles perseveravam na doutrina. O que é uma doutrina? É um ensinamento. Doutrina é o quê? Doutrinas são ensinos. Doutrinas são regras. Doutrinas são ensinamentos sobre comportamentos, sobre atitudes. Então a doutrina, ela é o começo aqui de um segredo para a igreja. E nós vamos ver esse segredo sendo revelado. Alguém encontrou aí? Efésios 2, versículo 20. Quem achou, por gentileza? Pode ler. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Isso, muito bem. Edificados, só até aí mesmo, sobre os fundamentos dos apóstolos, que é a doutrina dos apóstolos. Edificados sobre a doutrina dos apóstolos, nós vemos aí que eles perseveravam. Como assim? A palavra de Deus que era ministrada pelos apóstolos fazia com que todos acreditassem e perseverassem. Porque tudo que eles aprenderam foi do Senhor Jesus, os ensinos de Jesus. Então eles transmitiam. Por isso que é chamado doutrina dos apóstolos. Mas era eles quem tinham recebido de Cristo essa doutrina. Entendeu? Por isso que a Bíblia fala sobre isso. Paulo vai dizer o quê? Eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Paulo elogiou a igreja de Tessalônica. Como assim? Porque era uma igreja que incessantemente dava graças a Deus. E Paulo também dava graças a Deus porque ela tinha recebido a palavra de Deus e tinha acolhido os homens de Deus, entendeu? E a palavra de Deus era transmitida com efeito e estava operando sempre entre eles. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e perseveravam na palavra de Deus.
Amém? Glória a Deus. Segundo segredo, perseverança na comunhão. Doutrina, já expliquei para os irmãos, eram os ensinos, os ensinamentos acerca das verdades de Cristo e assim por diante. Agora vamos para a perseverança na comunhão e num partir do pão. A igreja primitiva tinha isso. Perseveravam na comunhão e no partir do pão. Segundo segredo. Perseverar é continuar. Entendeu? Perseverar é continuar alguma coisa. Por exemplo, a pessoa que vem para a igreja, aceita Jesus, mas depois ela desvia e não vem mais, ela é uma pessoa que não perseverou. Uma pessoa que desistiu. Perseverar é não desistir. Perseverar é a mesma coisa de permanecer. Entendeu? Eles perseveravam na comunhão e no partir do pão. O que é comunhão? Comunhão é um ato de comungar, compartilhar mesmas ideias. Então a comunhão, ela tem que existir dentro da igreja. Não há crescimento sem comunhão. E nós vemos que todos esses segredos aqui deixavam a igreja bem sucedida, ou seja, a igreja crescia demais, era todo dia tinha salvação de alma. Não era só uma vez por semana, era todos os dias. Todos os dias Deus estava acrescentando vidas. Almas eram salvas na igreja primitiva todos os dias. Por isso ela era uma igreja bem sucedida. Se todos nós ganhássemos alma todos os dias, que tamanho não seria a igreja? Então, tem que ter algum segredo para que venha ter alma todos os dias, que venha ter crescimento sobre a igreja. Comunhão no partir do pão é uma das coisas que tinha na igreja. Eles vendiam fazenda, vendiam e ajudavam os necessitados. Eles tinham tudo em comum. Eles compartilhavam de uma mesma ideia. Não havia desavenças. Quando existia uma tarefa, uma missão para eles, eles comungavam dessa ideia, compartilhavam. Então, tudo dava certo. Não tinha essa de alguém escolher uma missão, uma tarefa e outros puxarem para trás. Porque a igreja atual é uma igreja que não cresce muito. É muito lento o crescimento da igreja atual, é muito lento. Por quê? Porque ela não tem a mesma comunhão que a igreja primitiva. Glória a Deus, o microfone está indo embora. Ela não tem a mesma comunhão que a igreja primitiva tinha, a igreja da atualidade. Por isso, ela não tem o mesmo crescimento, o mesmo vapor que a igreja primitiva tinha. Entenderam? Diga amém. Então tem que haver isso, irmão. Quem está entendendo? Quem entendeu sobre comunhão? Hebreus 12 e 14. Segui a paz com todos e a com santificação, porque sem a qual ninguém verá o... Hebreus 12 e 14. Quem entendeu? Segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o... Então a paz, ela tem que existir. A paz e a comunhão com todos. Entendeu, queridos? Vou trazer o outro para poder botar. Aleluia, Deus. Vamos lá. Paulo perguntou: porventura o cálice da bênção não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Os cristãos primitivos tanto comungavam o pão da Santa Ceia, como também
comungava o seu pão com os necessitados. Entendeu? Deixa eu explicar. Não era só na hora da ceia, do partir do pão, que eles comiam junto, que eles compartilhavam junto. Terminava a ceia, também tinha a mesma comunhão depois. Entendeu? Não era só no culto a comunhão era depois do culto também. Eles sempre estavam reunidos junto, vivendo em comunhão. Glória a Deus. Na hora da bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Se nós temos a comunhão do Espírito Santo, nós temos a comunhão também com os nossos irmãos, com o nosso próximo. Quem está entendendo? É comunhão, compartilhar das ideias, entendeu? Ser passivo um com o outro, ter unidade um com o outro, mas hoje é uma dificuldade. Salmo 133 diz o que? Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Aqui também está falando de uma continuidade. Viver em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça e sobre a barba de Arão. Então, viver ou vivam, está falando também de uma continuidade. Entendeu, queridos? Então, tem que haver essa comunhão. Tem que haver esse ato, essa fidelidade dos irmãos, um com os outros. Olha o que diz em 1 Coríntios 1,9. Paulo afirma assim, ó. Fiel é Deus pelo qual foste chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós fomos chamados para a comunhão e não para a confusão. Entendeu? Primeira carta de Paulo aos Coríntios 1,9. Paulo afirma aqui que nós fomos chamados, não foi para confusão, mas nós fomos chamados para comunhão. Nós fomos chamados para ter comunhão uns com os outros, e não para termos confusões, desavenças, brigas, porfias, pelejas, dissensões, intrigas. Tudo isso deixa a igreja enferma, deixa a igreja doente, deixa a igreja fraca. E Deus quer o quê? Que a igreja tenha comunhão, para que a igreja venha estar crescendo, avançando. Quem está entendendo? Então, porque Deus, ele não é Deus de confusão, diz a Bíblia. Deus não é Deus de confusão. A Bíblia diz que o próprio Jesus falou para nós amarmos uns aos outros. E a Bíblia também diz que nós temos que ser um só corpo. Temos que ser eu e você, unidos, assim como o Pai é também em Cristo. Quem entendeu? Temos que ser como o Pai em Cristo também é. Vai notando aí, não esqueça. Se todos praticassem, botando aqui 50% do que lhes é ensinado, do que lhes é passado, nós teríamos uma igreja muito abundante em graça, uma igreja muito abundante que crescia todos os dias e que avançava. Mas é uma dificuldade para as pessoas colaborarem, guardarem os ensinos, conhecimento da palavra de Deus. Quem está entendendo? Terceiro segredo, perseverança na oração. Quem entendeu? A oração hoje ela é uma dificuldade para os irmãos, é um problema. Porque quando fala de oração,
Tem pessoas que adoecem. Tem pessoas que ficam doentes quando fala de oração. Então, para alguns, a oração é um problema hoje. Que quando você fala de oração, a pessoa adoece, fica doente, fica setada, arruma alguma coisa, arruma um serviço logo, arruma alguma coisa, uma novela, uma TV, alguma coisa, um filme para assistir. E a oração, amém? Só que a oração, para nós que acreditamos, ela é a chave, ela é uma conexão com Deus. A oração, ela pode muito em seus efeitos, Tiago 5,16. A oração, ela é fundamental para mim, para você. Jesus orava sempre, nos ensinou a sempre orar. Paulo orava muito e nos ensinou a orar sempre, sem cessar. Tiago nos ensinou a orar. Pedro falou sobre a oração. Temos na Bíblia Sagrada pessoas que oravam e deixou exemplo para nós, que venceram através da oração. Então, se a igreja não for uma igreja que gosta de orar, as coisas não acontecem. Os milagres não vão acontecer se nós não se dispor a orar. E a orar mesmo, queridos. A orar com intensidade. A orar com súplicas. A orar clamando a Deus. E nós vamos ver os milagres de Deus. Amém? Esse segredo que nós estamos aprendendo aqui hoje é algo que nós não vamos ficar só no papel, nós vamos aplicar na nossa vida para de fato acontecer. Olha o que acontecia aqui, o povo cria porque tinha sinais, tinha prodígios, tinha milagres, porque o povo orava, o povo tinha comunhão, o povo perseverava nas doutrinas dos apóstolos. O povo continuava constante em comunhão um com os outros. E aí aconteciam os milagres. Tinha milagres. Não havia disputas. Aí os milagres aconteciam. Oração. Por que muita coisa dá errado, irmãos? Porque não tem oração. Se todos nós orássemos antes de qualquer feito nosso, por exemplo, orássemos por uma porta de emprego para saber se era de Deus ou não, orássemos pelo cônjuge na hora de casar para saber se Deus queria realmente, para pedir a proteção de Deus, para pedir pelo menos para Deus guardar. Se nós orássemos em todas as nossas ações, você ia ver as coisas fluírem, as coisas dando certo, os milagres acontecendo, queridos. Temos que ter uma vida de oração, irmãos. Talvez se você não ora muito na igreja, mas se você tem um quartinho na sua casa, se você tem um cantinho, se você tem um segredo com Deus em oração, você vai ver as coisas acontecer. Seja um homem de oração, seja uma mulher de oração, você vai ver os mistérios. Amém? Se não está acontecendo nada, porque aí tem algumas coisas para organizar, para que a oração aconteça. Porque uma pessoa que tem sinceridade, uma pessoa que é reta, uma pessoa que está bem com Deus, pode orar, que os milagres acontecem na hora. Eita Deus maravilhoso. Vamos lá? O terceiro segredo aqui que eu falei para os irmãos, de uma igreja bem-sucedida, perseverar na oração. Os cristãos primitivos, eles perseveravam na oração, como nós vimos aqui. Eles perseveravam orando. E aí o milagre acontecia mesmo. Eles não desistiam de orar. E eles não oravam só quando estava bem não as coisas, porque a perseguição era grande. E a gente tem uma moda de só orar quando está bom, ou então só quando está ruim. E oração não, tanto faz estar bom ou estar ruim, nós temos que orar. Nós temos que estar sempre
em oração. Glória a Deus. Em Colossenses 4:2 está escrito assim: perseverai na oração e vigiando com ações de graça. Perseverar na oração, vigiando com ações de graça. Agradecendo a Deus por tudo. Perseverar na oração. Deus não está fazendo, pastor, mas eu estou dando graças a Ele, assim mesmo em oração. Eu estou agradecendo a Ele. O milagre não aconteceu ainda, mas eu continuo orando. Porque quando chegar a hora do milagre, o milagre acontece. Quando chega o tempo de Deus fazer, Ele faz. Porque todo milagre, ele tem um tempo de acontecer. Toda promessa, ela tem um tempo de se cumprir. Agora, a nossa oração, ela tem que ser constante. Não tenho tempo de parar de orar. Eu não tenho um tempo de dizer assim, pronto, terminei de orar, não vou mais orar. Não, orar é sempre. Campanhas de oração termina, mas a oração continua. Orou 7 dias num propósito, terminou, vai continuar orando. Vai continuar buscando. Seja na sua casa, seja no monte, seja na igreja, onde for. Mas você só não pode deixar de orar. Porque orar, ela é uma conversa nossa com Deus. Então eu tenho que ter comunhão com Deus. Então tem gente que está aqui nessa noite, que está fraco, porque não orou mais. Não conversou mais com Deus. Não dobrou mais o joelho e disse assim, Senhor Deus, eu te peço, Pai, me renova, me restaura. Aí as coisas estão paradas na sua vida. Falta oração. Deus vai te dar força para orar. Quem crê? Glória a Deus, aleluia. Tessalonicenses 5,17 diz assim, orai sem cessar. Orai sem cessar. Então não pode parar, tem que orar sempre. Quarto segredo para uma igreja ser bem sucedida. Perseverança na adoração. Esse é um dos segredos, a adoração. Quem entendeu, diga amém. A igreja primitiva é uma igreja que louvava a Deus. Teve um momento que mandaram eles parar de dar glória. E o Herodes não quis dar glória. Morreu comido de bicho, porque não glorificou a Deus. Então, a adoração, obreiros, ela é fundamental para a igreja. Não é só estar firme nas doutrinas, porque tem gente que é firme, tá, anda todo padronizadinho, mas ele não é um adorador. Tem pessoa que ora, mas não é um adorador. Tem pessoas que têm até comunhão com o irmão, mas não é um adorador de verdade. João capítulo 4, 23 por diante diz que o Pai, que a hora vem, chegou. Jesus disse para a mulher que os verdadeiros adoradores adorariam em espírito e em verdade, porque o Pai procurava os tais. Então nós temos que ter adoração. Uma das marcas da igreja é a adoração. E a adoração, ela incomoda, porque Deus, ele é um ser que ele é adorado nos céus. Adorado por nós. A Bíblia todo o tempo manda nós louvarmos a Ele. A Bíblia sempre nos ensina a adorar Ele. A Bíblia nos ensina a cultuar a Ele. Quem está entendendo vai dando glória. Glória a Deus, aleluia. Adoração é um ato de louvar a Deus em reverência. Reverência. Olha para mim, quando Jairo, que era um chefe da sinagoga, chegou até Jesus, ele já chegou adorando. Ele nem chegou logo pedindo para Jesus ir lá e curar a filha dele. Ele primeiro chegou
adorando o mestre. Diversas pessoas que precisavam de um milagre chegou até Jesus e o adoraram. Não chegaram logo pedindo, chegaram adorando. Você olha que até o gadareno que estava endemoniado, quando Jesus se aproximou, ele se aproxima de Jesus e ele o adora. Porque Deus é um ser soberano, o Senhor é o nosso Deus. Então nós na sua presença temos que o adorar, nós temos que o exaltar. E eu não entendo como pessoas vêm ao culto, queridos, seja de ensino, seja qualquer for o culto é para Deus, e não consegue adorar Ele, não consegue reagir na adoração. Eita, meu Deus! Não consegue reagir, não tem o desejo de adorar. Então você precisa ter essa marca em você, de um adorador, de um fiel adorador. Não é chegar aqui e dormir no culto, é chegar e adorar Ele. Independentemente de quem está pregando, de quem está louvando, você tem que ser um adorador de verdade. Adoração a Deus tem que existir. A igreja permanecia adorando, ou seja, louvando a Deus. É reverência. Como você chega na presença de Deus e não tem reverência para adorar Ele? Temos que reverenciar Ele com adoração. Amém? Davi, quando disseram assim, vamos à casa do Senhor, ele se alegrou. Ele disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque ele sabia que tinha adoração, tinha culto, tinha exaltação. Salmo 92, verso 2, está escrito, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Então, adorar a Deus, irmãos, é também uma ordem de Deus para nós. Entendeu? Tem que ter a adoração. Se você não é um adorador, você precisa se tornar a partir de hoje um adorador de Cristo. Aleluia. Salmo 100, verso 2 diz assim, servi ao Senhor com alegria, apresentai diante dele com cânticos, louvando ele. Paulo disse assim, que fazei, pois, irmãos, em Coríntios, 1 carta 14, 26. Quando vocês tiverem unido, uns têm salmo, outros doutrina, outros revelação, aquele outro tem línguas, outro tem interpretação, seja tudo feito para a edificação. Amém? Línguas aqui são as línguas estranhas, que tem gente que não acredita nisso, tem gente que se incomoda quando vê uma pessoa falando em mistério. Mas é porque essa pessoa não recebeu. Ela precisa receber para ela poder sentir. Porque é fácil você falar de uma coisa que você nunca sentiu, você não sabe o que é. Então é a mesma coisa de você dizer que uma comida é ruim sem você nunca ter comido ela, ter provado ela. Então é as línguas estranhas. Quem fala em línguas sabe que é um mistério muito bom e há uma edificação. A pessoa se edifica, porque Paulo diz que o que fala em língua edifica a si mesmo. Então quando eu falo em língua, eu falo em mistério com Deus e não com o homem. E há outras horas que um fala em língua e o outro interpreta. Amém? Mas nem todos acreditam nesse mistério. Mas nós que somos pentecostais, batizados com o Espírito Santo e com fogo, nós cremos. É uma marca em nós. A igreja primitiva foi assim, recebeu. E nós também cremos. E aí quando ele se uniu, tinha a adoração. Na adoração, tinha isso. Os cânticos, os louvores, o ensino da palavra, que é a doutrina, as revelações, Deus revelava. Tinha também as línguas estranhas, como já falei. Tinha as interpretações.
tudo era para a edificação da igreja. Mas não pode faltar adoração. Não pode, queridos. Eu sei que a nossa igreja é uma igreja conhecida em Forquilha como uma igreja muito pentecostal, muito avivada. Mas ainda falta muita coisa ainda. Falta mais. Ainda é pouco. Tem que ter mais adoração. Porque tem uns que adoram, mas tem outros que ainda não adoram. Amém? Começando os nossos jovens. Nossos jovens, quantos dos jovens é batizado com o Espírito Santo? Se eu perguntar, quantos dos jovens são batizados com o Espírito Santo? Levanta a mão, os que são batizados com o Espírito Santo. O Samuel é das crianças, mas nunca mais falou em línguas. Está enferrujado. E aí? Você precisa adorar a Deus. Se você não adorar, o Espírito Santo não te batiza. Tem um culto de jovem aqui, eu vejo pelos vídeos, quando eu estou longe, o cara está pregando e os jovens estão... Você tem que entrar numa conexão de adoração. Tem que ter uma adoração, querido. Você tem que liberar. Você tem que dar glória. O Espírito Santo vem, quer batizar. Vale para obreiros, vale para irmãos também. O Espírito Santo vem, pega ele, visita a cabeça dele, coloca as línguas e ele não abre a boca, não deixa Jesus batizar ele com o Espírito Santo. Se prende. Então isso é espiritual. As coisas espirituais, o homem carnal, o homem natural, não entende as coisas do Espírito. Só entende se ele for espiritual. Se ele entrar na dimensão espiritual. Aí sim ele vai entender o que é uma conexão espiritual, uma coisa do Espírito. Então vocês jovens, vocês obreiros, vocês irmãos precisam entender, precisam reagir isso. Ou será se é o comportamento dos irmãos? Porque hoje no culto as pessoas tiram a atenção da palavra do louvor por qualquer coisa. Se chegar uma pessoa ali, todo mundo já tira a atenção da palavra e vai olhar para a pessoa que está chegando. Amém? Porque não é a pessoa que está totalmente conectada no céu. A menos que essa pessoa chegue bagunçando, gritando, fazendo alguma coisa. Mas vê a pessoa chega bem quietinho, bem de mansinho, senta lá e todo mundo ainda curia ainda. Hoje no culto de ensino, não, as cadeiras estão tudo de frente, fica mais difícil da pessoa se mover, olhar para lá. Mas quando está assim, chega uma coisa, tem hora que as irmãs do círculo de oração estão quase tudo olhando. Chega uma pessoa lá, aí já tirou o foco, já perdeu a atenção da palavra. Da mesma forma os jovens. Por isso que tem igreja que as cadeiras é tudo de frente. Conexão das pessoas é maior, está mais ligada, mais focada no altar. Porque do altar está saindo o maná. Do altar está sendo transmitida a voz de Deus para vocês. Tem que ter uma conexão, tem que adorar. Amém? Então nós precisamos, queridos, ter essa marca em nós, perseverar na adoração. Aí sim, Paulo e Sila, meia-noite, eles adoraram. Não foi só oração, não. Eles oraram e cantaram a Deus. E Deus desceu, quebrou as cadeias. Jó, quando ele ficou enfermo, ferido, de uma chaga mortal, o que foi que ele fez? Ele adorou o Senhor. Adorou, queridos. Adoração é algo muito tremendo, é uma marca em nós. Você está adorando, você está deixando o inferno, entendeu? Perturbado, o inferno fica furioso, porque você adora a Deus. E você está alegrando o coração de Deus com a tua adoração. Por exemplo, Davi pecou, Davi falhou, mas Davi era um adorador, irmãos. Ele tinha algo muito forte com Deus. Por isso que Deus disse, achei Davi homem segundo o meu coração. Por quê? Porque Davi, ele era um adorador diferenciado. Quando ele adorava, querido, tocando harpa, o espírito ruim que estava em Saul ia embora através da adoração. A adoração, ela tem poder de fazer os demônios irem embora. Entendeu?
Adoração é algo muito forte. E eu quero falar de adoração porque eu prego muito fora. Eu vejo algumas igrejas que é muito ruim de pregar, é muito difícil. Porque o povo não se liga, não adora. Mas tem outras que a gente já fica impressionado. Tem igreja que eu vou pregar um dia que dá vontade de pregar 3. Tem igreja que eu vou pregar 3 que dá vontade de pregar só 1. Entendeu? Não é fácil. Tem igreja que eu vou pregar 3 que dá vontade de pregar uma semana. Porque o povo é uma conexão muito grande. Povo muito fervoroso. Mas nós aqui temos uma dificuldade. No nosso Pará, queridos, escuta. Aqui no Pará, me disse para os irmãos que é só chegar uma pessoa que todo mundo sai da palavra. O povo não está, o povo está dormindo, irmãos. Deus está falando. Deus está falando. A mulher de Ló olhou para trás na hora da conexão, ficou uma estátua. Amém? Então escuta, tem que ter essa adoração. O Pará é a terra do Pentecoste. O batismo com o Espírito Santo começou, entendeu? Na nossa Belém, aí veio, cresceu o estado do Pentecoste. Só que hoje, existem outros estados que são mais avivados do que o nosso. Amém? O povo adora mais, o povo busca mais. Tem gente que ora mesmo. É um puxando o outro na oração. Só que aqui, no nosso estado, em várias cidades, o povo está fraco para orar. O povo está fraco para adorar. Amém? Eu estava no Maranhão, quarta, quinta e sexta. Meio de semana. As mesmas pessoas, de quarta, estava quinta e estava sexta. E é todo dia assim. Lá o pastor falou aqui, não é só quando tem pregador de fora, não. O povo está todo dia mesmo buscando aqui. Não é por causa de pregador, não. Porque o povo gosta mesmo de adorar a Deus. Amém? Quando tem alguém ministrando ou cantando, todo mundo adora. E ninguém, entendeu? Porque lá ninguém fica olhando um para o outro. Eu observei, queridos, que até quando as jovens iam para o banheiro, elas iam adorando. Ficavam na porta do banheiro adorando, esperando alguém que estava no banheiro sair. Eu acho que elas iam fazer xixi adorando e voltavam adorando. Não saía da conexão. Não desligava, não, irmão, a conexão. E eu observando, que eu sou observador, as pessoas ficam conectadas, ficam atentas. E aí as coisas acontecem. As coisas fluem, entendeu? Então nós precisamos ter também um ato de adorar a Deus de forma intensiva. Temos que ter essa marca. Adorar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor dos exércitos. Estou sentindo a presença do Todo-Poderoso. Quinta marca para nós encerrarmos. Já deu 8h30 já. Quinto segredo. Evangelização fervorosa. Todos os dias. É outro segredo nosso. Vamos lá? O quinto segredo de uma igreja bem-sucedida é a evangelização fervorosa todos os dias. Os cristãos primitivos perseveravam diariamente no templo louvando a Deus, cantando com simpatia. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Todos os dias havia salvação de alma na igreja primitiva. Será que estava vendo isso? Será se está vendo isso em nossos dias? Muitos, porém, dos que ouviam a palavra aceitavam, subindo ao número de homens a quase 5.000 homens no começo. Entendeu? Mas era por causa dessa marca, não era simplesmente pela evangelização, mas por causa dessas marcas que tinha, todas juntas, não é só uma. Entendeu? Eu falei aqui sobre essas verdades, esse segredo que nós estamos aprendendo, são 5 aqui, que fazia a igreja crescer. Esses 5 segredos.
Mas tem que ser junto, não é separados, tem que ser juntos. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Evangelização. Se todos nós insistirmos, como eu tenho falado, em evangelizar uma pessoa por dia, vai ter resultado. Uma pessoa por dia. Hoje eu preciso levar essa pessoa para o culto. Hoje eu preciso levar esse varão para o culto. Como o presbítero Preto trouxe pela criança. Amém? Uma irmã deve ter trazido o marido dela para aceitar Jesus no domingo. E assim por diante. Isso gera crescimento. Mas ele não vem, pastor. Você vai insistindo, insistindo, insistindo. Bora, bora. Jesus quer te salvar. Jesus tem um plano na tua vida. Está chegando a hora. Vai profetizando. Seja um profeta para essa pessoa. Libera uma palavra de bênção. Deus quer falar contigo hoje. Deus vai falar contigo hoje. Vamos lá. Uma hora essa pessoa vai se render, irmãos. Vai chegar um momento que ela não vai ter para onde ir. Vai se entregar. Entenderam? Então é isso, são essas marcas que nós precisamos para que a gente possa ver os milagres acontecer. Havia o quê? Vamos lá, vou ler de novo. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Quem entendeu? 5 segredos de uma igreja bem-sucedida. Vamos contar. Primeiro, perseverança na doutrina dos apóstolos. Segundo, perseverança na comunhão e no partir do pão. Terceiro, perseverança na oração. Quarto, perseverança na adoração a Deus. Quinto, perseverança na evangelização fervorosa. Esses 5 segredos faz a igreja ser bem-sucedida. Faz a igreja ter crescimento. E a Bíblia diz aqui em Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47, que todos os dias Deus acrescentava o número dos que haviam de se salvar. Por quê? Porque tinha esses 5 segredos. Quem recebe essa palavra nessa noite e pode tomar posse, fica de pé comigo para nós orarmos agradecendo a Deus. Aleluia. Bendito Deus e eterno. Aleluia. Senhor nosso Deus, visita esse homem agora. Visita essa mulher agora em nome de Jesus. Dando a ele, meu Deus, fervor. Dando a ele ousadia. Dando a ele graça. Em nome de Jesus. Exaltando, glorificando, enaltecendo.